Bem, voltando aqui, pessoal, vamos resolver essa primeira questão, né? Ela é meio repetitiva, já tem outras aí parecidas, mas vamos resolver só porque é a primeira questão mesmo, tá? Ó, resolver a equação, tá aí a equação, sabendo que uma das raízes é 4, ok? Pelo que vocês acabaram de estudar em polinômio, ó, 4 é uma das raízes desse polinômio. Se 4 é uma das raízes daquele polinômio ali, ó, x... né? Se 4 é uma das raízes desse polinômio, significa que ele é divisível. Ele é divisível. Não é que dá para dividir, não. É que ele é divisível. A divisão é exata, não sobra resto. O resto é zero. Tá? Ele é divisível pelo quê? Por x menos 4. Eu vou conseguir fazer essa divisão aí. Certo? Então tá. Dá para fazer por Briot-Ruffin? Dá. Né? Vou fazer? Não, não vou fazer porque eu já montei essa forma aí. Vou relembrar o principal aqui. Ó. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Né? X ao quadrado vezes x, ó, vou subtrair, vai ficar menos x. X ao quadrado vezes menos 4 vai dar menos 4x. Como eu quero subtrair, eu vou passar para cá 4x ao quadrado. Tá? Lembrando que aqui eu não estou estudando, não estou fazendo divisão de polinômios. A gente já viu isso. Eu estou fazendo rapidamente a conta do jeito que eu costumo fazer. Tá? Você vai fazer essa divisão da forma que você achar melhor e da forma que você souber. Né? Cancelei aqui. Menos 8x ao quadrado mais 4x ao quadrado vai dar menos 4x ao quadrado. Este aqui não tem nada para subtrair com ele, ele vai simplesmente descer. Né? Continuando a divisão, porque ó, o expoente aqui é maior do que eu tenho aqui, então eu posso continuar a divisão. Menos 4x ao quadrado dividido por x vai dar menos 4x. Né? Menos 4x vezes x vai dar menos 4x ao quadrado. Vou passar para cá mais 4x ao quadrado para fazer a subtração. Menos 4x vezes menos 4 vai dar mais 16x. Vou passar para cá menos 16x. E vou fazer a subtração. Cancela, cancela. 29 menos 16 deve dar 13. Lascou. 13x menos 52. Né? Ainda dá para dividir? Dá, porque o expoente aqui é pelo menos igual ao de lá. Então, 13x dividido por x vai dar 13. 13 vezes x, 13x. Né? Vai ficar menos porque eu quero fazer uma subtração. 13 vezes menos 4 vai dar menos 52. Então, vai ficar aqui mais 52. Né? Como a gente já sabia, a divisão era exata. Ou seja, este polinômio aqui, né, ele na verdade é, eu acabei de dividir ali, ó, como 4 é uma raiz, ele na verdade é o quê? Ele é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4x mais 13 multiplicado por x menos 4. Né? Este polinômio inicial que a gente tinha lá, ó, como eu sei que 4 era uma raiz dele, eu consegui dividir e decompus em um polinômio mais simples, porque aqui eu já vejo que 4 é uma raiz. Ó, aqui eu estou escrevendo ele dessa forma. Eu vejo que 4, aquele polinômio lá, é isso aqui, ó. Eu vejo que 4 é uma raiz, né? E agora ficou mais fácil aqui, ó, tem um polinômio menor, ele é um polinômio de grau menor e eu vou conseguir calcular as raízes de forma mais fácil. Por que eu garanto isso? Porque aí é só a equação do segundo grau, né? E a equação do segundo grau tem fórmula. Então vamos resolver essa equação do segundo grau? Vou fazer direto também, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho que delta é 16 menos 52. Ih, quanto é 16 menos 52? Não sei. 50 menos 15 ia dar 35. 37, 36. Então, delta é igual a menos 36. Raiz de delta vai ser igual a 6i. Né?
Ó, não tem aquela velha história de números complexos, tá, gente? Números complexos, né? Raiz de 36 é 6, só que era raiz de menos 36, então vai ficar 6i. Também não vou fazer uma revisão completa de números complexos aqui agora, né? Ou seja, x vai ser o quê? X vai ser menos b, menos 4 vai dar 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x' vai ser 4 mais raiz de 6 sobre 2, né? E x duas linhas, 4 menos raiz de 6i sobre 2. Simplificando isso aqui, eu vou ter 2 menos 3i. É uma raiz, né? E para esse aqui eu vou ter 2 mais 3i é outra raiz. Tá confuso? Se tiver confuso, lembre-se, isso aqui é a equação do segundo grau. Você tem obrigação de saber resolver a equação do segundo grau. Ah, como é que resolve raiz de menos 36? A gente acabou de estudar números complexos, tá bom? Esse é um assunto bem grande, bem complicado, porque ele envolve muitas outras coisas. Não dá pra gente revisar toda hora, o tempo todo, tudo que a gente já passou, tá? Então aqui eu só estou resolvendo a questão. O que a questão me pediu? Ela me disse que esta equação aqui tem uma raiz igual a 4. Certo? E pediu para eu encontrar as outras raízes. Então, eu decompus, dividi, né, por x menos a raiz, dividi, encontrei um polinômio mais simples que eu sei calcular as raízes. E aí eu achei quais são as raízes. Ó, achei que as outras raízes são 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3, exatamente como eu tinha aqui com a solução dele. Ó. 4 é uma raiz que já tinha sido dada e as outras duas que nós encontramos aqui. Bom, vamos lá. Escrever uma equação algébrica de grau 3, cujas raízes sejam. Existem infinitas equações algébricas com essas raízes aí. De grau 3 também? De grau 3 também. Sim. Então, olha só. Se o polinômio que eu quero escrever tem 1 como raiz, então ele é divisível por x menos 1. Certo? Se ele tem menos 2 como raiz, ele é divisível por x menos menos 2. Tá aí, x menos 2. Né? Se ele é divisível por 5 também, ele é divisível por x menos 5. Tá? E aí, pronto. Qualquer polinômio que seja neste formato aqui, ó, que só com essa multiplicação, quando eu fizer isso aqui, vai dar um polinômio de grau 3. E aí, se eu multiplicar por um coeficiente qualquer, né? Se eu multiplicar por um coeficiente qualquer, por exemplo, 3, eu tenho o polinômio de grau 3, né? Com essas raízes aí. Ah, e se eu quiser outro polinômio? Eu posso multiplicar por 5. Né? Posso organizar isso aí de outra forma, se eu quiser, a ordem aqui não vai importar. Mas é um polinômio. Então, por isso essa resposta aí genérica. Ó, porque qualquer polinômio que eu consiga decompor com o produto desses três binômios aí, e dependendo do que eu multiplicar aqui, eu vou ter um polinômio de grau 3 que tem estes números aí como raízes. Vocês, se estiverem sentindo alguma dificuldade neste ponto, deve ser porque deve estar pensando, mas para que diabo isso? Bom, como eu já disse, polinômio é extremamente interessante, você consegue modelar várias funções, né, absurdas aí na natureza com aproximações de polinômios, tem bastante utilidade. A gente acaba não vendo, a gente acaba ficando restrito a funções do primeiro grau, funções, equações do segundo grau, né? De vez em quando alguma do terceiro grau. Então, isto aí é para a gente conseguir operar com os polinômios, tá? Parece algo bem difícil, parece algo bem complicado, mas na prática eu acho que não é. Duas raízes da equação 2x à quarta mais são menos 3 e menos 4. Quais são as outras raízes? Bom, pessoal, ó, mesma coisa da primeira questão, tá? Deixa eu até ver se não tem. Quais são as raízes da equação
Decompõe o polinômio em um produto de uma constante por polinômios. Acho que... Tá. Eu vou comentar esta aqui antes de fazer, tá bom? Porque esta aqui vai ser o mesmo procedimento da número 1 e dessa número 3 que a gente vai fazer, que é a mais comprida e a mais difícil, tá? Veja só, aqui ele não disse qual é uma das raízes. Por que ele não disse? Porque já é evidente, ó, perceba que todos os termos têm x, certo? Se x está em todos os termos, qual que é obrigatoriamente uma raiz? Uma raiz é o zero, né? Porque se eu substituir por zero aqui, ó, vai zerar tudo. Então, uma raiz é zero. Eu consigo dividir esta equação aqui, este polinômio aqui, na verdade, né? Eu consigo dividir este polinômio aqui por x. X menos zero, se você quiser fazer aqui, não precisa, né? Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2, né? Vezes x. Ok? Por quê? Porque eu sei que x é uma raiz. Então, eu peguei este polinômio e dividi por x. Aí, encontrar isso aqui como coeficiente. Ó. Essa divisão é fácil, dá para fazer até de cabeça, assim como eu fiz aqui agora. E aí, você resolve isso aqui, né? Que é, mais uma vez, uma equação do segundo grau. Geralmente, nos problemas de equações polinomiais de polinômios, vocês vão fazer isso aí. Vocês vão encontrar polinômios grandes, eles vão entregar para vocês polinômios grandes, vão dar uma raiz, e aí, com as raízes que eles te dão, você vai decompondo o polinômio, vai dividindo ele para chegar num polinômio de segundo grau que você consegue calcular as raízes, tá? Essa quarta aí é só isso, só isso. Esta quinta aqui, ó, vou resolver logo também, porque ela é muito menor do que aquela 3 ali que a gente vai fazer. Então, vou resolver logo isso aqui, ó. Decompõe o polinômio, tá aí o polinômio, em um produto de uma constante por polinômios. Ou seja, exatamente o que a gente fez aqui na 2, ó. E a gente consegue fazer isso graças ao que? O teorema fundamental da álgebra, que garante que toda equação polinomial tem pelo menos uma raiz, né, complexa, pelo menos uma raiz complexa. Ela pode ser um número bonitinho, mas pode ser outra. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui, tá? Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Pela aquela velha fórmula. Eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E 4 vezes 15 ia dar 60. Ó, menos 4 vezes menos 15 vai dar mais 60, né? Vezes 2, 120. Mais 49, 169. Né? Raiz de delta é igual a 13. Se eu não me engano, raiz de 169 é 13. Né? X vai ser o quê? X vai ser menos b. Né? X é igual a menos b. Ó, b aqui é 7. Então, menos b vai ficar menos 7. Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2 vezes 2, então. Ok? Então, x'. Menos 7 mais 13 vai dar 6. 6 dividido por 4, né? Vou simplificar, vai ficar 3 sobre 2, que é 1,5. X, duas linhas. Menos 7 menos 13 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 4, menos 5. Então, vamos, ó, achei uma raiz, achei a outra raiz. Significa que esse polinômio aqui eu posso decompor em função das raízes. Ó, olha só. X menos aquela raiz lá, ó, 3 sobre 2. Tá. Vezes x menos essa raiz aqui, ó, menos 5, né? Então vai ficar menos 5 mais 5. Qual era o coeficiente dominante, pessoal? É esse aqui, ó. Vou olhar para este termo. E qual é o coeficiente dominante? É o 2 aqui, ó. Certo? Então é só fazer isso. Pronto. Aquele polinômio lá pode ser escrito desta forma. Você encontra as raízes, pega o coeficiente dominante e multiplica. Simples assim. Simples assim. Tá? Geralmente vocês vão ver isso aí em alguma decomposição, em alguma questão de concurso, talvez até do Enem a partir de agora. Bom, vamos lá. A terceira, que é a mais difícil para a gente encerrar esse vídeo aqui, ó. Então tá aí. 2, 5, menos 35, menos 80,
e 48. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar o dispositivo prático de Brillouin aqui, ó, certo? Ele não é divisível, quer dizer, menos 3 não é uma raiz, né? Então ele é divisível por x mais 3. Em vez de dividir este polinômio aqui por x mais 3, eu vou usar o dispositivo prático de Brillouin. Então vou pegar o menos 3 aqui, ó, né? Desce o 2, multiplica por menos 3, vai dar menos 6. Menos 6 com 5 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. 3 que soma menos 35 vai dar menos 32. Menos 32 vezes menos 3 vai dar mais 96. Mais 96 que soma com menos 80 vai dar 16. 16 vezes menos 3 vai dar menos 48, que soma com 48. Tá aí, certo? Pronto, 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 pronto. Então, ó, este polinômio aqui eu consegui decompor ele em, tá? 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 32x mais 16, tá certo? Vou colocar aqui, ó, só para ficar claro. Por quê? Porque eu fiz isso. Porque este polinômio aqui, né, eu dividi por menos 3 aqui, ou seja, por x menos menos 3, certo? Tá aí. Este polinômio aqui é isso aqui, ó. Só que ele também, menos 4, é uma raiz dele, certo? Então, este polinômio todo é divisível por x menos menos 4, né? Ok? E qual vai... Bom, obviamente essa parte aqui não vai ser divisível exatamente por essa aqui. Então, esta parte aqui que sobrou tem que ser divisível por este binômio aqui. Vou fazer de novo, tá? Vou fazer essa divisão aqui, ó. Mais uma vez eu vou usar o dispositivo prático de Brillouin. Então, vamos lá. Desce o 2. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 com menos 1, menos 9. Menos 9 vezes menos 4 vai dar 36. 36 com menos 32 vai dar 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 mais 16, 0. Ou seja, eu tenho 2x ao quadrado menos 9x mais 4. Certo? Então, aquele polinômio inicial lá, ó, x mais 4, x mais 3. Certo? Então, aquelas duas raízes aqui evidentes que ele já tinha me dado, né? Uma raiz é menos 3, a outra raiz é menos 4. E aí, para encontrar as outras raízes, eu só preciso resolver este aqui, ó, né? Como é que eu resolvo aquilo ali? Equação do segundo grau. Vamos lá. Equação do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Opa! 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. 81 menos 32. 81 menos 32 vai dar 49. Então, raiz de delta é igual a raiz de 49, que é 7. Eu vou ter x vai ser o quê? Menos b, menos 9 vai dar 9, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X', x duas linhas. 9 mais 7, 16. 16 dividido por 4, 4. Opa! 9 menos 7, 2. 2 dividido por 4, vou simplificar para 1 sobre 2. Pronto! Quais são as outras raízes, né? Quais são as outras raízes? São 4 e 1 sobre 2, como a gente tem lá na resposta, certo? Só para... Ó, ele deu o polinômio e deu duas raízes. Eu usei aquelas propriedades que a gente já sabe, lá de polinômios, que eu posso dividir. Fui dividindo o polinômio até ele ficar menor. Cheguei no polinômio um polinômio do segundo grau, né? E encontrei as raízes. Ou seja, aquele polinômio lá, lembra que o coeficiente dominante é dele é 2, né? Então, ó, aquele polinômio lá do início,
ele nada mais é do que a mesma coisa que isso aqui, ó. X menos uma raiz, x menos a outra raiz. A questão não está pedindo isso, tá? Estou fazendo só. Lá na questão ele disse que menos 3 era uma raiz, então também. E ele disse que menos 4 era uma raiz. Tá aí. Aquele polinômio lá, eu posso decompô-lo desta forma aí, tá? Essas duas raízes aqui, ó, menos 3 foi dado, menos 4 foi dado, e as outras a gente dividiu o polinômio para chegar no algo mais fácil e conseguir encontrar as outras duas raízes, que são 4 e 1 sobre 2, tá? Esse coeficiente dominante aqui, ó, lembrando que esse coeficiente dominante, né, tá aqui no polinômio, tá? Bom, por esse vídeo é só. Vamos para o próximo.